Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Neste tópico estudaremos os números inteiros. Serão 6 aulas dedicadas ao tema. Nesta aula, veremos os números inteiros negativos. No tópico anterior estudamos os números naturais, cujo conjunto é representado pela letra n e que o número 0 também pode pertencer a esse conjunto. Na aula 3 daquele tópico, subtração de números naturais, aprendemos que, quando os números naturais aparecem sozinhos, eles podem ser precedidos do sinal de mais, e que esse sinal não indica a operação de adição, mas que se trata de uma quantidade positiva. Naquela mesma aula, eu falei que o sinal de menos também poderia anteceder um número isoladamente e que esse sinal não indica uma subtração, mas que se trata de uma quantidade negativa. Nesta aula eu vou mostrar a você algumas situações do dia a dia em que os números inteiros negativos aparecem. O primeiro exemplo que eu gostaria de te mostrar é o termômetro. Esse é um equipamento que você ou alguém já deve ter usado alguma vez para medir sua temperatura para descobrir se você estava com febre. Esse aí da figura é um termômetro clínico usado para essa finalidade. A unidade de medida é o grau centígrado, também chamado de grau Celsius. Mas também existem termômetros usados para medir a temperatura ambiente como, por exemplo, os encontrados nos frigoríficos dos supermercados utilizados para conservar os alimentos por mais tempo a baixas temperaturas. E que temperaturas seriam essas? Dependendo do produto a ser conservado, essas temperaturas são negativas, como 5 graus Celsius negativos ou 10 graus Celsius negativos. Por exemplo, menos 10 graus Celsius, ou centígrados, significa uma temperatura 10 graus abaixo da temperatura do congelamento da água sob certas condições, que é igual a 0 grau centígrado. Yakutsk, situada na remota região da Sibéria, é famosa por ser a cidade mais fria do planeta. Durante o inverno, as temperaturas podem cair para impressionantes 60 graus centígrados negativos, uma condição climática de frio extremo. Um outro exemplo onde os números negativos são usados com frequência é nas contas bancárias. Por exemplo, se alguém possuía R$ 150 no dia 12 de agosto e recebeu R$ 300 no dia 13 de agosto, ficará com 150 mais 300 ou R$ 450. Se, no dia seguinte, fez uma compra de R$ 200, o seu saldo passou a ser o que tinha, 450, menos o que gastou, 200, isto é, R$ 250. Agora, se essa pessoa ainda gastou R$ 300 em outras compras, ficará devendo R$ 50 ao banco, R$ 300 da compra menos R$ 250 do que possuía. O sinal de menos antes do 50 significa não o dinheiro que essa pessoa possui no banco, mas o quanto deve a ele. Não se preocupe ainda em como fazer contas com números negativos. Eu vou te ensinar isso a partir da próxima aula. Fique tranquilo. Um último exemplo onde aparecem números negativos é num esporte que a maioria de nós, brasileiros, gostamos demais: o futebol. Você está vendo a classificação final do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, de 2024 das 3 primeiras e das 3 últimas equipes colocadas. A última coluna é o saldo de gols, que é a diferença entre os gols marcados menos os gols sofridos. Por exemplo, no caso do Botafogo, o saldo de gols é 59 menos 29, que dá 30. Significa dizer que o Botafogo fez 30 gols a mais do que levou. Já no caso do Cuiabá, essa diferença, 29 menos 49 é um número negativo, menos 20. Significa dizer que a equipe do Cuiabá levou 20 gols a mais do que marcou.
Como eu disse, não se preocupe ainda em como fazer essa conta. Você aprenderá como fazer isso nas aulas deste tópico. Encerramos nossa primeira aula sobre os números inteiros. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte veremos a reta dos números inteiros. Estude bastante e até lá!